E aí você me pergunta por que estudar espanhol? Respondi sua pergunta? Roda a vinheta! Hora do Enem no ar, hoje é dia de língua espanhola. Vale lembrar que se você perdeu algum programa, basta ir em tvescola.org.br e clicar em programas ou no youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve no canal. Agora sim, vem pra cá, professor Carlos Belém. Opa! Aê, seja Tudo bom? bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Valeu mesmo pela presença, professor. Sim. O Enem se baseia em uma série de competências e uma delas tem tudo a ver com a língua espanhola, a competência 2. Bora ver. Conhecer e usar línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso à informação e a outras culturas e grupos sociais. Mas e aí, professor, o que isso significa? Tem uma palavrinha muito interessante ali que é instrumento. Quando é exigido a língua estrangeira no Enem, não é para você dominar a língua estrangeira. Ela vai servir como um instrumento para você chegar à informação. E realmente, a competência 2 é voltada para a língua estrangeira e ela é dividida em 4 habilidades. Por que é necessário desenvolver essas habilidades? A competência, ela reúne várias habilidades. E a habilidade, ela pertence à competência. Rapidamente, vamos supor que eu queira fazer uma confecção. Certo. Então eu sei costurar, eu sei escolher o tecido e eu sei também cortar o pano. Só que a minha confecção abre. Eu tenho uma competência porque eu sei fazer essas 3. Eu tenho essas 3 habilidades. Só que a minha confecção está crescendo muito. Então eu preciso botar uma pessoa só para comprar o pano, para barganhar o preço, para saber a textura, outra pessoa só para cortar esse pano e outra pessoa só para costurar. Cada um vai ter aquela habilidade específica. Mas cada um não vai ter a competência que é o geral. Eu vou ter a competência porque eu vou saber fazer de tudo um pouco. E eles terão essa habilidade. Então, assim, resumo. Eu terei as 3 habilidades, gerando a minha competência para eu ter essa confecção. Só que eles só terão as habilidades. Talvez eles façam melhor do que eu, mas eu vou saber fazer os 3 e eles não vão poder fazer um no lugar do outro, entendeu? Então, eu preciso dessas habilidades para atender a minha competência de número 2. Eu, como aluno, preciso, para ter uma competência número 2, fazendo prova do Enem, eu preciso do quê? Ter essas habilidades que a gente vai trabalhar, que são 4. E, professor, e o que isso tem a ver com a interpretação de texto? Bom, a interpretação de texto, eu preciso da competência 2, que é desenvolver essas 4 habilidades, para quando eu me deparar com o texto, eu não preciso saber exatamente a que a habilidade pertence. Eu preciso ter desenvolvido essa habilidade para eu entender o texto. Como o Enem ele não vai abrir um leque muito grande, ele vai trabalhar em cima dessas habilidades, então eu preciso delas para poder entender o texto. Na verdade, eu preciso ser um bom leitor. Se eu estudo de forma geral para o Enem, eu vou conseguir fazer uma boa prova de espanhol. Perfeito. Bora ver como isso funciona Vamos, na questão? com certeza. Bora lá! Tá aí, questão 94 do Enem de 2015, caderno azul, segunda aplicação. O texto é uma carta de leitor sobre a reportagem Desenchúfalo e a Jugar, publicada em uma revista. Ou seja, eu sei o que é esse texto através da pergunta, porque não está bem especificado. Você olha ali na fonte, olha, Oviedo, P. Sofia, número 130, agosto de 2012, mas não está falando que é uma carta, tá ok? E está mostrando adaptado, ou seja, houve modificações. Voltando para o enunciado deixa claro, me orienta, isso é uma carta. Quando a gente trabalha em gêneros textuais, o Enem ele vai pegar vários gêneros para poder te apresentar e você ter um entendimento. Então, quanto mais gêneros a gente souber dentro do Enem, mais fácil vai ser eu bater o olho e saber do que se fala. Vamos lá, isso é uma das habilidades. Agora vamos para a pergunta. Soy madre de un pequeño de 3 años y a partir del artículo desenchúfalo e a jugar. Então, eu sou mãe de uma criança de 3 anos. Depois que eu li o artigo chamado desenchúfalo, não posso traduzir que vai cair na questão. Tá bom. E a jugar, e a jogar, esse A da ideia de start, me puse a pensar en el tiempo que le dedico a mi hijo. Eu comecei a pensar sobre o tempo que eu dedico ao meu filho, né? Todos los días cuando llego a mi casa, mi prioridad es mi hijo. Y nos turnamos con mi marido
para ver quem cocina e quem se tira no piso a jogar com Santiago. Ela fala aqui que nós trocamos os turnos. Ela e o marido dela trocam o turno para saber quem vai ficar com o filho. Um fica cozinhando e o outro fala ali, tira no piso, se joga no chão para poder brincar com ele. Que se llama Santiago. Nuestro hijo tiene toda tecnología a su disposición, porque su papá es técnico en sistemas. Ou seja, ele tem acesso a toda a tecnologia, ela deixou isso claro. Pero, olha, conjunção diversativa trazendo ideia contrária. Ou seja, ele tem acesso à tecnologia, ideia contrária, talvez não acesse, né? Quando chegamos a casa, depois de um agotador dia laboral, de um esgotante, né, dia de trabalho, nós desenchufamos. Eu não posso falar o que é porque vai ser a questão. Mas parece que a gente já pode chegar lá. Vou explicar isso. Dá para ter uma noçãozinha. Isso. Los três usamos qualquer coisa que tenhamos à mão. E a gente usa qualquer coisa que a gente tem à mão. Uma pelota, uma bola, uma sábana para divertir-nos. Essa pequena terapia de risa é altamente curativa contra os bajones ânimos, os baixos ânimos, né, que a gente tem, contra o estresse, contra os pequenos enojos, as pequenas irritações, né, cotidianos, contra todo. Então, assim, ela está mostrando como ela lidar com o filho, desenchufando, depois desse artigo que ela leu. E eu não posso falar o que é. Só que, assim, como vamos chegar a esse vocabulário, esse vocábulo, né? Falamos que é por inferência. Como assim, professor, explica? Inferência é como se fosse uma dedução. Entendi. Só que é uma dedução mais rebuscada. Guiada, mas... Isso, Entendi. Dedução assim, se alguém escutar dedução, é meio assim chulo, né? Mas assim, a inferência eu atribuo vários valores em função do contexto para aquele vocábulo. Você vê um padrão, identifica um padrão para encaixar. E o valor que mais se encaixar é aquele ali. Isso é uma inferência, é uma das habilidades. Então, isso não é habilidade só para a língua espanhola, não, tá? Pra tudo. Isso é para tudo. Vamos lá para a questão. O texto é uma carta de leitor sobre a reportagem Desenchúfalo e a Jugar, publicada em uma revista. Ao relatar sua experiência pessoal, a leitora retoma o tema da reportagem e confirma a necessidade de quê? Vamos ler passo a passo, vamos eliminar algumas, ver qual que a gente pode confundir sem querer. Cercar as crianças da tecnologia disponível e treiná-las a usá-la. Olha só, lembra que eu falei que o pai é técnico e tal, porém, aí aparece um pero, né, no meio tem que ficar atento a isso. Isso, então, o pai é técnico, ele teria todo o acesso, porém, não tem esse acesso. Então, essa daí já dá para eliminar de cara. Desconectar as crianças dos aparelhos tecnológicos e brincar com elas. Bom, é uma boa alternativa, mas não vamos descartar as outras de cara, isso. Oferecer às crianças, ou seja, para as crianças, uma variedade de brinquedos não tecnológicos. Olha, não sei se é bem o texto, mas não deixa de ter, por exemplo, brincar com bola, brincar com o lençol. É uma possível resposta. Vamos. Revezar o tempo que cada um dedica às brincadeiras com os filhos. Olha só, o texto fala revezar quem vai para a cozinha e quem se atira no chão com o filho. E aqui está falando revezar o tempo que cada um dedica às brincadeiras com os filhos. Também tem alguma coisa a ver. Mas depois a gente vai cortar algumas, é óbvio. Já temos 3 distratores, professor. Já. E bons, tá? Controlar o tempo de que os filhos dispõem para usar os aparelhos tecnológicos. Não falou em nenhum momento. Nós sabemos que isso é uma boa técnica, mas não é para esse texto. O principal do texto é desconectar as crianças dos aparelhos tecnológicos e brincar com elas. Desconectar, como você já falou. Pois é, desconectar. Aquele desenchúfalo ali é desconectar, professor? Por aí. Mas é a mesma coisa, você vai entender. Sabe como é tomada em espanhol? Não. Enchufe. Como é que é? Enchufe. Enchufe? Desenchúfala. Desenchúfala. Aí tá no imperativo e tal, mas desenchúfalo.
Tire a criança da tomada. Então, tomada. desplugar a criança. Bom, eu não precisei de antemão saber o que significava desenchufar. Sim. Você deduziu aí, pô, é tirar, desplugar a criança. Sim, tá certíssimo. É, pela ideia do pai ser da tecnologia e tal, né? Sim. Por isso que o gabarito é a letra B de bola. Perfeito. Isso tudo tem a ver com a habilidade 5, né, professor? Sim, tem a ver certo. com a habilidade 5. Eu queria até que vocês colocassem aqui, olha, associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira ao seu tema. Ou seja, é a parte básica da língua. Eu preciso de entender alguns vocábulos, e o espanhol é parecido com a língua portuguesa, então eu preciso de entender alguns vocábulos para eu ler o texto e entender o que ele significa. Já a habilidade 6, ela é um pouquinho maior. Enquanto a 5, ela é menor, eu reconheço o vocábulo e naquele contexto, olha a 6. Utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Ou seja, depois que eu aprendo essas palavras e se associar no contexto, eu já vou para um patamar maior. Eu vou pegar e eu vou ampliar, eu vou começar a ter acesso a outros tipos de leituras ou gêneros textuais para eu poder entender melhor, eu ter uma aquisição maior de leitura. Vamos para 7 agora, para a gente ver o que ela fala? Na 7. 7. Relacionar um texto em língua estrangeira moderna às estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. Depois que eu aprendo o texto em si, eu vou falar, bom, esse tipo de texto, ele é pedido em que situação? Vamos supor, você olha para uma carta e sabe que é uma carta. Local, data, vocativo, corpo da carta, despedida, agradecimento e assinatura. Eu bato o olho, eu olho. Pode até ter uma brincadeira, lá no meio não tem uma carta. Mas se eu só olhar, tá? Pela parte não verbal eu sei que é uma carta. Pela estrutura, Pela né? Pelo desenho. estrutura, isso. Então é um nível maior. De tanto eu ler, eu já bato o olho, já sei o que é, já venho aqui no meu conhecimento prévio e sei o que vai ser apresentado. A minha leitura fica muito mais fácil. E temos também a habilidade 8, reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Ou seja, a gente vai acabar reconhecendo não só aquele gênero, mas sim a cultura do outro. Então você vê que são níveis crescendo do 5 ao 8 para a gente poder trabalhar a competência de número 2. Perfeito. Bom, lembrando que você pode ter acesso a todas as competências do Enem na página do INEP. Só acessar portal.inep.gov.br e buscar por matriz de referência, que logo aparece o link do documento. Professor, o assunto hoje é interpretação de texto. Sim. Como você acha que é a maior dificuldade da galera nesse assunto? É vocabulário? É o quê? Não, é leitura mesmo. Porque o problema do Enem é que você tem que fazer uma leitura muito rápida e às vezes não dá para aprofundar. Então eu acho que esse é o principal problema. Porém, para a gente poder corrigir, a gente tem algumas soluções, né? Vamos lá. Primeiro, ler bastante em espanhol. Segundo, praticar bastante, não só em espanhol, em língua portuguesa. E aí a gente consegue fluir melhor na língua espanhola. Perfeito. Bora treinar? Vamos, E com bora lá. certeza, Partiu vamos lá. questão? Tá aí, ó, questão 95 do Enem de 2015, caderno azul, segunda aplicação. Sim. Agora, tem umas imagens ali, professor. Facilita ou isso é um mito? Não, facilita. Não é nem facilita, faz parte da interpretação. Beleza. Facilitar é uma coisa. Fazer parte da interpretação. Como a gente fala, nós temos dois tipos de linguagem, tanto a verbal quanto a não verbal. Quando as duas são apresentadas normalmente, tem que ser interpretada. As duas devem ser interpretadas. Não é só uma ou só outra, tá? E o que a gente vai trabalhar aqui? Vamos lá para o enunciado, principalmente a pergunta. Os programas de prevenção à dengue não estão restritos às cidades brasileiras. No material elaborado sobre esse tema pelo Ministério da Saúde de El Salvador, país da América Central, objetiva-se... Olha que legal. A gente, em outras questões, falou sobre leitura, saber o que está acontecendo no mundo, para eu poder ter uma interpretação melhor, eu dominar uma quantidade maior de gêneros, entendeu? Então aqui nós temos uma campanha comunitária, tá? Voltada para a prevenção. Agora, nós temos aqui várias campanhas no Brasil, e olha que legal, a da dengue está igualzinho de El Salvador.
Então, eu queria mostrar a vocês que lá na competência, que a gente fala na 8, que quando eu olho e vejo o que está acontecendo no mundo, também aplica isso. Agora, vamos ver detalhe a detalhe dessa figura para a gente entender melhor. No le demos agua al dengue. Não vamos dar água para dengue, tá? Uhum. Tapar bien los recipientes donde guardamos el agua para nuestro consumo. Olha só, se continuar a leitura, parece que o que está acontecendo aqui? Ele está Parece trazendo que ali, né, uma sequência de indicações, Exatamente. falando o que você deve fazer. E o legal é que nós não temos verbos conjugados. Os verbos estão no infinitivo. Sim. Tapar bien los recipientes. Agora eu vou ler o próximo e você vai ver que todos estão no infinitivo. Lavar periódicamente las pilas y en caso de almacenar el agua, utilizar bolsa mata-larva. Aqui está falando lavar periodicamente as pilas. São pias mesmo que vão ficar essas águas acondicionadas, tá? Uhum. E no caso de armazenar e armazenar, a água utilizar bolsa mata-larva, que é como se fosse Tipo de uma remédio. substância, isso mesmo, para matar esse bichinho aí que a gente conhece muito bem. Eliminar de nuestro hogar qualquer objeto inservible. Então, eliminar do nosso lar, né? Hogar significa lar, pode ser casa, apartamento, qualquer objeto inútil. Botelhas, garrafas, latas ou llantas, pneus. Normalmente a gente usa até pneu cortado em alguns lugares, donde se acumula água. Então, olha só, até agora as 3 indicações todas com verbo no imperativo. Cambiar el agua del bebedero de los animales diariamente. Ou seja, do bebedouro dos animais, você vai lá, tira e joga fora e coloca outra nova. Limpiar canaletas e evitar qualquer água estancada. Estancada é parada, né? Uhum. Cambiar el agua de los floreros. Quando aquele jarro que você coloca flores, cada 3 dias. Então, olha só, nós temos indicações aqui. Todos os verbos estão no imperativo. Uhum. A gente fala que o imperativo não simplesmente é para falar a natureza do verbo, o verbo na sua raiz, mas ele, aplicado em alguns momentos, nesse momento, é como se fosse um imperativo. Só que, assim, é um infinitivo com valor de imperativo. Uhum. Eu também tenho os verbos no imperativo, que trazem ideia de ordem, pedido ou conselho. E aqui está no infinitivo, com ideia de imperativo. Ordem, pedido ou conselho. Então, ele está fazendo o quê? Dando uma ordem. Parece que não, mas isso é como se fosse uma ordem, principalmente porque é uma campanha comunitária. Essa campanha comunitária não é igual à publicitária. A publicitária você vende uma ideia, você vende um produto, gera dinheiro. Já a campanha comunitária não. É para a comunidade não ser prejudicada, mas não deixa de ser uma campanha. Você divulga, você mostra e indica o que deve ser feito. Vamos ali, olha que coisa interessante, ainda analisando a questão, ao final de cada frase, né, antes do ponto, você tem uma numeração. Sim. E para cada numeração, mostra na figura onde é. Ou seja, se eu não sei algum vocábulo, eu não tenho entendido muito bem, é só eu ler a frase, né? E vou lá na figura e vou ver o que está sinalizando. Então, quando a gente começa e fala, bom, o não verbal vai ajudar? Vai ajudar e muito, tá? Então, a gente consegue ver que é uma campanha voltada, e é um outro gênero textual, tá? Sim. É uma campanha voltada, é uma campanha comunitária voltada para a população não sofrer com aquela questão. Vamos lá? Beleza. Agora tem ali, olha, Ministério da Saúde, El Salvador, um governo com sentido humano. Então você vê que quem está patrocinando são órgãos interessados, né, a não ter problemas para a saúde da população. Vamos lá. Disponível, aí vem a fonte, não precisa a gente ler ali a fonte. Vamos ler novamente o enunciado da questão. Bora. E ver o que a gente pode fazer. Os programas de prevenção à dengue não estão restritos às cidades brasileiras. No material elaborado sobre esse tema pelo Ministério da Saúde de El Salvador, país da América Central, objetiva-se. Qual o objetivo dele? Para que ele serviu, né? Apresentar a sequência de ações necessárias à prevenção da doença. Ele apresentou a sequência de ações. Olha, eu tenho uma sequência.
numérica ali, né? Mas... É uma sequência numérica. Agora, de ações, sim, você tem que fazer uma série de ações. Agora, necessárias à prevenção da doença, olha só, eu acho que ainda está faltando alguma coisa, vamos colocar, vamos ler as outras e ver o que as outras apresentam. Instruir o leitor sobre como impedir a formação de criadouros do mosquito. Opa. Olha que coisa legal. Realmente está trazendo uma instrução e aí você não deixa o problema acontecer. Vamos voltar aqui à alternativa anterior? Apresentar a sequência de ações necessárias à prevenção da doença. Ela está meio assim casada, mas não 100%. Vamos continuar lendo o resto, mas eu ainda fico na B. Mas vamos lá. Descrever como se dá a proliferação do Aedes aegypti em El Salvador. Não está descrevendo, não. Porque aí você ia ter outro processo, não esse. Convencer o leitor sobre a necessidade do tratamento da doença. Olha só, indica o que deve fazer, mas não está convencendo ninguém do tratamento da doença. Está falando de como evitar, né? Como evitar, e não do tratamento. Tratamento é depois, evitar é antes. Relatar experiências sobre como lidar com a multiplicação do mosquito Aedes aegypti. Não relata, não faz nada disso, relatar experiências. Simplesmente vai enumerar para prevenir. Vamos voltar nas duas primeiras. Bora. E a gente fecha. Apresentar a sequência de ações necessárias à prevenção da doença, instruir o leitor sobre como impedir a formação de criadouros do mosquito. Aqui está deixando bem claro focos que o mosquito pode ser criado. Então a gente fica com a B, mas por conta ali criadouros do mosquito. Gabarito, letra B de bola. Bom, agora muita gente escolhe língua espanhola pensando assim, parece com a língua portuguesa e tal. Isso não é um risco? Bom, é um risco para quem domina a língua inglesa. Se você já tem o inglês e vai para o espanhol porque é mais fácil, eu acho que não é uma atitude muito inteligente. Se você domina o inglês, estou falando dominar, que eu falo a leitura. Se você lê e entende bem o inglês, fique no inglês, não tem problema algum. Porque, infelizmente, meus alunos, às vezes, eles querem ir para o espanhol porque estão com medo do inglês, mas já são formados em inglês. Não tem nada a ver, ele tem que ficar na língua inglesa. Acredite Agora, em você. Normalmente você tem um aluno ou outro que teve o inglês, mas não sabe nada, e que aí o que ele vai fazer? Realmente, esse vai para a língua espanhola porque é onde mais se assemelha, e aí ele está fazendo certo. Então, se já domina o inglês, fique no inglês. Se você não tem ou domina o espanhol, vai para a língua espanhola. Chegou o nosso momento Pop Prof. Dizem que é extremamente difícil fazer cálculos matemáticos em língua estrangeira. O que você acha dessa afirmativa? Cálculos matemáticos em língua estrangeira, não acho difícil, não. Eu fiz 2 períodos de faculdade de matemática na UERJ, mas larguei, tinha professores peruanos, argentinos, eu dava conta, mas assim, era só botar o cálculo no quadro. 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 549. 549. Em espanhol. No, 549, no voy a saber hacer. Pero en la mano puede ser que yo logre. Qual é o seu posicionamento diante do maior dilema espanhol? Barcelona ou Real Madrid? Nenhum dos dois. Eu acho que o futebol poderia ser mais futebol e menos comércio. Quando você vê o jogo pelo jogo, é lindo. Mas quando você estuda e vê tudo por detrás dele, fica meio estranho. E fazer cálculos matemáticos lá no meio da torcida dentro de La Bombonera? Fica difícil, porém, se você levar um sonzinho, alguma coisa para poder se concentrar, talvez dê. E esse foi Carlos Belém no nosso Momento Pop Prof. Professor, agora eu quero uma dica de estudos, já que a gente está na metade da maratona aí para o exame. Leia todas as provas anteriores, trace um perfil do que costuma aparecer e continue lendo sites em espanhol, procurando textos parecidos com esses. E como procurar? Vai lá na fonte. Cada questão tem a fonte. Você vai lá, abre essa fonte e vai ver outros textos parecidos. E normalmente você não vai acertar pô, esse aqui vai cair.
Não, porque quando a prova é feita por vários professores em todo o Brasil, entendeu? Então, se ele pega um daquele lugar, ele tende a pegar outras para fazer outras questões, porque eles fazem em grandes quantidades, entendeu? Então, eu falo, pesquise em cima da fonte e leia sobre aqueles assuntos apresentados. Perfeito. Professor, muito obrigado mais uma vez por toda a ajuda, viu? Você. Volte sempre. Obrigado. E lembra que a gente também está no site tvescola.org.br e no youtube.com/tvescola. Até a próxima. Vai lá.